Olá pessoal, quem fala é Elcio. Vamos hoje estudar o protocolo RIP, fazendo análise de algumas atualizações RIP. Então, primeira coisa, quem que é o RIP? O RIP ele é um protocolo de roteamento dinâmico, inclusive o acrônimo RIP significa Routing Information Protocol. Ele é um dos protocolos de roteamento mais antigos. Ele tem como característica implementar o algoritmo de Bellman-Ford, que é um algoritmo que é classificado como vetor de distâncias. A gente tem um vídeo aqui que fala sobre a diferença filosófica entre um protocolo que implementa um algoritmo de vetor de distâncias de um outro que implementa um algoritmo de estado de enlace, tá? Existe um vídeo sobre isso aqui. O RIP, ele possui duas versões, a RIP V1 e a RIP V2. A RIP V1 ela é uma versão que é classificada como Classful. É uma versão que ela entende que as redes são atribuídas em classes, como um dia foram, mas como hoje em dia a gente não usa mais esse conceito de classe, ou seja, as máscaras não estão mais restritas a barra 8, barra 16 e barra 24, o RIP V1 ele não tem sentido, né? Inclusive as suas atualizações elas não contemplam a máscara, porque já há uma presunção a partir do primeiro octeto se o endereço relaciona-se a uma rede classe A, classe B ou classe C. Isso não tem o menor sentido hoje em dia, e o RIP V1 foi substituído pelo RIP V2. O RIP V2 ele é classless, então ele não tem ciência de classe. A atualização RIP V2 é uma atualização para um prefixo que é definido a partir do endereço da rede e da sua máscara, tá certo? E com relação à métrica, o RIP ele é um protocolo voltado, que eu falo como métrica é custo, né? E o custo no RIP é medido pela quantidade de saltos, leia-se, roteadores, para se atingir uma determinada rede, um determinado destino. Arquiteturalmente, o RIP ele é um protocolo de aplicação. Muito embora o objetivo dele é alterar a tabela de rotas de um roteador, inserindo ou removendo rotas, ele faz isso sendo um protocolo de aplicação. Ele faz uso aqui do UDP. O processo RIP ele se associa à porta 520 do UDP, e o fato de você ter essa estrutura faz com que uma mensagem RIP ela seja encapsulada por um segmento UDP com porta origem e destino igual a 520, e esse segmento seja encapsulado por um datagrama. E uma característica aqui desse datagrama em particular é que ele é endereçado a um endereço específico aqui, o 224.009. Quando você habilita o RIP num determinado roteador, ele já se sente parte desse endereço IP multicast. Tudo bem? Pois bem. Então, nós vamos utilizar essa interconexão de referência aqui. Se você prestar atenção, você vai ver três redes, né? 1110/24, 2220/24 e 12.12.12.0/24. Tá certo? Esses endereços, essas redes aqui, esses endereços são colocados para facilitar a vida da gente. Então, você sabe que a rede que liga R1 a R2 é a rede 12.12.12.0. Se você tivesse um roteador R3 aqui, a rede que ligaria R2 até R3 seria 23.23.23.0/24. E as máscaras são /24 para que a gente consiga fazer isso, colocar todos os endereços de R1 sendo ponto 1,
todos os endereços de R2 sendo ponto 2, e se tivesse um terceiro roteador aqui, todos os endereços desse suposto R3 seriam ponto 3, né? Claro, esse endereço aqui é 111.1 e esse endereço aqui é 12.12.12.1, tá? Nós vemos também a tabela de rotas de R1 e R2. Essa é a chamada tabela de rotas orgânica de R1 e R2, pois contempla apenas as redes às quais esses roteadores estão conectados. Então, R1 possui uma rota para 1110/24, está diretamente conectado, e outra rota para 12.12.12.0/24, também está diretamente conectado. R2 possui uma rota para 2220/24 e outra rota para 12.12.12.0/24. Do exposto aqui, o que a gente conclui? Que R1 ele não possui uma rota para essa rede aqui, para a rede 2220/24. Da mesma forma, R2 não possui uma rota, para essa rede aqui, 1110/24. A gente pode fazer a inserção dessas rotas de forma manual. Aí a gente vai estar fazendo um roteamento estático. Ou a gente pode habilitar o RIP em R1 e em R2 para que essas rotas apareçam dinamicamente. Tá certo? O que a gente vai fazer agora é a análise das atualizações enviadas por cada rede. Tá certo? Então, eu vou suprimir alguns dados aqui, mas eles são fáceis de memorizar. Vamos começar, por exemplo, pela análise das atualizações referentes a essa rede aqui, a 1110/24. Tá certo? Essa redezinha aqui. Essa rede aqui, ela faz parte da tabela de rotas de R1, tá certo? E quando eu habilitar o RIP em R1 e ele for divulgar a sua tabela de rotas, o que vai acontecer? Ele vai falar para o pessoal aqui à direita dele sobre essa rede. O que acontece? Quando um roteador envia uma atualização, o custo correspondente a essa atualização, ao prefixo aqui, vai ser igual ao custo da rota na sua tabela acrescido de 1. E aí eu falo para vocês que do ponto de vista do RIP, uma rede diretamente conectada tem custo igual a 0. Então, é como se para o RIP aqui, essa rede aqui ela tivesse um custo 0, porque ela está diretamente conectada aqui ao roteador R1, certo? Eu falo é como se, porque se você olhar a tabela de rotas desse cara, você não vai ver custo, porque o custo só tem sentido para um protocolo de roteamento. Como essa rota aqui é uma rota para uma rede diretamente conectada, não tem um custo, mas do ponto de vista do RIP, é como se ela tivesse um custo igual a 0. Então, quando eu for anunciar essa rota aqui para o pessoal da direita, eu vou colocar 0 mais 1. E é por isso que vem esse 1 aqui. Tá certo? Essa rota ela vai atingir R2. E se R2 estiver executando o RIP, o que vai acontecer? Aí eu falo para vocês sobre outra regra. Quando um roteador ele recebe uma atualização e ele vai adicionar esse prefixo na tabela de rotas dele, como é o caso aqui, o custo dessa rota vai ser igual ao custo que consta no anúncio, na atualização, tá certo? Então, esse custo aqui, ele se reflete aqui. Tudo bem? Então, perceba que agora R2 tem uma rota para 1110/24, ele recebeu de R1, então o próximo salto para esse prefixo aqui vai ser R1, na forma desse endereço aqui, 12.12.12.1, que é o endereço dessa interface de R1. Eu suprimi aqui os demais endereços para ficar mais fácil da gente conversar, né? Para ficar mais limpo o desenho, tá certo? Pois muito bem. Quando chegar a hora de R2 divulgar
sua tabela de rotas, ele vai falar sobre a rede 1110 para o pessoal aqui da direita dele. Repare, não tem ninguém à direita de R2. Quando eu falo ninguém, eu falo um roteador que fale RIP, tá certo? Pode ter aqui um switch e uma penca de computadores, mas efetivamente você não tem nenhum roteador que fale, que execute o RIP. Então, vamos dizer que R2 esteja semeando no deserto, mas é assim que o RIP funciona. Tá ok? Pois muito bem. Então, essa aqui é a análise das atualizações relativas a essa rede aqui. No próximo slide eu vou fazer a mesma coisa, só que para essa rede aqui, a rede 2220/24. Então, olha só, aqui eu tenho a rede. Essa rede ela faz parte da tabela de rotas orgânica de R2. Como eu falei para vocês, do ponto de vista do RIP, é como se o custo para ela fosse igual a zero. E isso faz com que, quando o R2 for enviar a sua tabela de rotas, ele vai enviar uma atualização para 2220/24 com custo igual a 0 mais 1, 1. Quando o R1 receber essa atualização, supondo que ele está executando o RIP, aí o que ele vai fazer? Ele vai adicionar esse prefixo à sua tabela de rotas, colocando como próximo salto R2. R2 de que forma? Na forma desse endereço aqui. O endereço de R2 pertencente a essa rede. Então é 12, 12, 12, 2. E qual é o custo dessa rota? O custo dessa rota vai ser o custo que consta na atualização. Vai ser 1. Tudo bem? E quando o R1 for divulgar a sua tabela de rotas, e o RIP faz isso periodicamente a mais ou menos 30 segundos, como a gente vai ver no outro vídeo, R1 vai enviar essa atualização aqui para o pessoal da esquerda. Repare, ele vai estar semeando no deserto, né? Porque não tem nenhum roteador aqui que fale RIP, hipoteticamente não tem. Mas ele vai falar sobre esse prefixo aqui, colocando como o custo dele, o custo que está na tabela dele, 1 mais 1, ou seja, 2. Tudo bem? Pois bem, falamos sobre a rede 1110, estamos falando aqui sobre a rede 2220, e o próximo passo é falarmos sobre essa rede aqui, a rede 12.12.12.0. Então, olha só, o que acontece? Essa rede aqui, ela consta na tabela de rotas de R1 e de R2. Tudo bem? Então, o que vai acontecer? R1 vai divulgar essa rede para o pessoal da esquerda e R2 vai divulgar para o pessoal da direita. Não tem sentido R1 divulgar para o pessoal da direita porque, bom, quem está aqui à direita de R1 já sabe dessa rede. E vice-versa no caso de R2 aqui, né? A R2 não vai falar sobre essa rede 12.12.12.0 para cá, porque quem está à esquerda dele já sabe. Então, as atualizações seguem esses sentidos aqui. E como essa rede ela consta como uma rede diretamente conectada em ambos os roteadores, o custo associado às atualizações vai ser igual a 0 mais 1. Por isso que tem esse 1 aqui. Tudo bem? Então, veja, é mais fácil você fazer uma análise separada, né? Uma análise para cada rede. Você pode fazer a análise conjunta, uma análise simultânea de todas as redes? Pode. Fica mais ou menos assim, ó. Essa figura aqui, ela vai ser a combinação dessas três figuras anteriores que a gente viu. Isso que eu quero dizer é o seguinte: se você pegar essa figura, combinar com essa e com essa, você vai chegar nessa figura aqui. Só que essa análise aqui,
ela é muito, vocês vão ter que concordar comigo, que é muito mais fácil você errar alguma coisa aqui do que você fazer separado, né? Análise para cada rede, atualização para cada rede, tá certo? Fazer isso aqui pode ser muito confuso. E a gente está falando da interconexão simples, né? Com 3 redes e 2 roteadores. À medida em que aumenta a quantidade de roteadores e de redes, aí a coisa fica bem mais complexa mesmo. Então, é melhor você fazer uma análise separada, né? Atualizações para cada rede separadamente, ainda que isso faça você desenhar mais vezes, né? Mas você não vai errar. Tudo bem? Então, pessoal, por hoje é só. Nada mais havendo a falar sobre isso, né? A gente vai continuar com outros vídeos sobre RIP, mas por hora é isso aí. Então, só me resta agradecer a audiência e até breve.